Israel está vivendo um secretismo religioso e está totalmente afastado do projeto, do sonho, do plano de Deus. Nós vemos aqui sucessivas quedas e levantes. O povo se distancia, Deus levanta juízes, passa um período de 40 anos, o povo distancia de novo, Deus levanta juízes, e assim sucessivamente. Deus tratando por causa do pecado, do desvio moral, do adultério religioso e por aí vai. Aí nós vamos aprender, meus amados, que no capítulo 2 está uma repreensão do anjo do Senhor aos israelitas. E essa repreensão me chama a atenção, porque ele está alertando o povo acerca das promessas que Deus fez no passado, que Deus fez com eles no Egito, e aponta e mostra para eles a ingratidão e a forma com que eles estão agora vivendo e conduzindo as suas vidas. No versículo 7 do capítulo 2, nós vamos ver que dá início a uma queda mais terrível ainda, porque a Bíblia vai nos dizer que Josué agora morre. Quando Josué morre, o texto vai nos dizer que depois que passa essa geração, vem outra geração, e essa outra geração que vem, ela não conhecia o Senhor, e eles começaram a fazer aquilo que eles achavam que deveriam fazer conforme o coração deles, e sempre eles trilharam caminhos que desagradaram ao Senhor. O tempo passa, e nós vamos ganhar tempo, e nós vamos chegar até no capítulo 13, onde nós vemos Deus agora, por intermédio da sua ação sobrenatural, fazer uma promessa para uma mulher estéril. Nós temos no texto aqui, meus queridos irmãos, Manoá, que seria no futuro o pai de Sansão, e a mãe, que nós não temos o nome. O anjo do Senhor vem e fala com ela: eu sei que você é estéril, mas você vai dar à luz um menino. E ali, meus queridos irmãos, Deus fala com esta mulher o seguinte: a partir de hoje, você vai ter que viver uma vida diferente, porque o que vai ser gerado em ti, desde o ventre, será consagrado a mim para uma grande obra. Então Deus fala com ela o seguinte: você não vai poder beber bebida forte, e nem comer coisa imunda. Deus coloca a mulher dentro do projeto e diz para ela: você precisa se consagrar, se separar, se santificar, porque você vai dar à luz a um projeto santo meu. Eu preciso que você entenda que você tem que estar preparado para isso. E o anjo continua dizendo: o menino vai nascer, e tem uma coisa: ele será consagrado, separado a mim, não vai poder passar navalha na sua cabeça, porque o menino será nazireu. O nazireado vai nos ensinar que poderia haver um pacto vindo direto dos céus, como aconteceu, ou um voto da mãe, dos pais para com o filho, ou a própria pessoa decidir ser um nazireu. E entre algumas coisas que o nazireu tinha que obedecer, nós destacamos 3. Primeiro, não poderia beber bebida forte. Segundo, não poderia aproximar nem tocar em algo imundo. Terceiro, é interessante isso aqui, meus amados. Vocês escolheram o tema aqui, ele vai pegar o nosso pé um bocadinho aqui. E em terceiro lugar, meus queridos irmãos, meus queridos amados, olha que coisa tremenda que me chama a atenção: não poderia passar navalha na cabeça. Ou seja, o cabelo tinha que crescer. Existem algumas indagações. Manoá pede em oração para que o anjo volte de novo. Ele volta, ele se apresenta só para a mulher vai e chama ele vem, eles conversam. E ali, meus queridos irmãos, fica combinado, tratado, pactuado com Deus, que eles cuidariam do menino à risca.
que eles fariam tudo do jeito que Deus falou, e isso aconteceu. Versículo 24, capítulo 3 diz: depois teve esta mulher um filho, chamou Sansão, e o menino cresceu. Diga assim: o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Aqui diz no 25 que o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui nós vamos aprender que o menino nasce, o menino cresce, chega em uma certa idade em que Deus começa a impelir através do Espírito Santo, como que colocando ele no trilho, no caminho, no propósito, falando com ele, impulsionando, empurrando, fazendo ele avançar. Ou seja, você não é como os outros, você é diferente, você é um projeto meu. Eu tenho um propósito contigo na sua vida, eu vou te usar. E o Espírito Santo o impulsionava, o Espírito Santo o empurrava, o Espírito Santo fazia avançar. E nós vamos compreender, entender que infelizmente um projeto direto de Deus, que tinha tudo para dar certo, deu errado. Um projeto de Deus que tinha tudo para dar certo, deu errado. Por que deu errado? A falha estava em Deus? A falha estava nos pais de Sansão? A falha estava no próprio Sansão, que se desenvolvendo demonstrou ser um homem que não tinha domínio próprio, que era impulsionado por um sentimento lascivo, de se envolver com mulheres, de sempre querer resolver as coisas como ele acharia que deveria ser. E infelizmente nós vamos ver as consequências disso. Muito bem, quando eu olho aqui para este pacto e eu aplico para nós hoje, nós vamos aprender que nós somos um povo separado para Deus. Deus, ele tem um povo nesta terra, e esse povo é a sua igreja. Não é a Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação, mas é a igreja formada por todos os povos, tribos, línguas e nações, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Este é o povo de Deus aqui na terra, é o seu reino aqui na terra. E esse reino, ele vive de forma diferente, porque ele representa o próprio Deus aqui. Observando para este pacto, olhando para nós, também, como no pacto do nazireado, nós também temos um pacto com Deus. E quando eu falo de pacto, quando eu falo de propósito, quando eu falo de aliança, eu falo de compromisso. Compromisso é uma coisa, comprometimento é outra. Compromisso, eu digo, eu vou e eu assumo o compromisso de ir. Mas às vezes eu falho, porque eu invento uma desculpa, digo que não pude chegar a tempo, ou que aconteceu alguma coisa por motivo de força maior. Mas quando eu falo comprometimento, eu estou dizendo que eu me envolvo com responsabilidade, e aconteça o que acontecer, eu estou lá para poder cumprir o que eu falei que eu ia cumprir. Então Deus conta com um povo, não somente que diz que é compromisso, que a gente tem até por força de expressão, pregando, ensinando, falando. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Mas se for olhar o significado da palavra, não é bem assim. Deus tem comprometimento com quem tem comprometimento com ele. Porque comprometimento me chama para responsabilidade. Então nós observamos que o voto, o pacto, o propósito, a aliança, para poder valer, tinha que ter comprometimento. Observe, meus irmãos, que Moisés, na lei, através de Deus, ele vai ensinar o povo que tinha uma maneira de um nazireu deixar de ser nazireu. Por exemplo, ele ficou 10 anos nazireu, mas teve algum problema, alguma falha, ele tinha que procurar o sacerdote, conversar com ele, disse que ele queria ser mais. O que ia acontecer? Ia passar 7 dias, no 8º dia o sacerdote ia raspar a cabeça dele,
Ele tinha que oferecer sacrifício para poder ter a cobertura do seu pecado, levar 2 rolinhas, 2 pombinhos, oferecer, e depois ele se distanciava. Mas quem via ele antes com o cabelo comprido e depois ia ver ele com a cabeça raspada, ia saber que ele voltou atrás no compromisso e no pacto que ele tinha com Deus. Mas é mais bonito nós entendermos que não dá mais e nos humilharmos e procurar o sacerdote e confessar o nosso pecado, do que continuar com a aparência daquilo que parece ser, mas não é. Porque se você olhar para Sansão, Sansão virou alguém muito famoso em Israel. Observe que Sansão crescia e se desenvolvia. E existe dentro de um folclore ou de uma crença até cristã, de que Sansão era um homem alto, másculo, um homem forte. Os filmes retratam isso, as histórias, as pinturas retratam isso. Mas olhando para a história e para o contexto e a forma com que Deus trabalha, Sansão não chamava atenção pelo seu tamanho, ele não chamava atenção pelo seu porte físico. Sansão era um homem comum, Sansão era um homem normal. O que fazia diferença na vida de Sansão não era a força que ele tinha no braço, não é porque ele fazia musculação, não é porque ele se exibia, mas é porque o comprometimento que ele tinha, através da educação que ele recebeu dos pais, em manter o voto que ele fez com Deus, vivo e de pé, aonde ele não bebia bebida forte, aonde ele não tocava em algo imundo e não se passava navalha na cabeça. Na hora em que Deus queria usá-lo, o Espírito de Deus se apoderava dele possantemente e ele fazia proezas pela força do Senhor. Então, pastor Maxwell, nós vamos aprender que por causa do comprometimento, Deus se responsabiliza e nos usa para a glória dele. Porque se Sansão mata alguém, se Sansão arranca os portões da cidade, se Sansão pega uma queixada de jumento e mata 1000, e ele é alto, e ele é másculo, e ele é forte, e ele sabe lutar, alguém ia dizer: uai, Deus está dividindo a glória dele agora com esse cara aí. Porque se ele, aos meus olhos, é alto, é forte, é másculo, tem habilidades, aí nós vamos aprender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus vai nos ensinar que não é o meu braço, não é o teu braço, não é o meu conhecimento, o teu conhecimento, não é o que eu sei, não é o que você sabe, não é aquilo que nós achamos que tem que ser, ou a maneira que tem que ser, não é a minha habilidade, não é a minha força, não é a minha inteligência, a minha experiência, mas é o meu comprometimento que faz a mão do Senhor agir ao meu favor e coisas sobrenaturais acontecem. Aleluia! E o lindo de tudo isso, só o nome dele é glorificado. Somos o povo de Deus, somos o reino dele aqui na terra, somos os seus representantes legais aqui, mas isso só vai perdurar, continuar, se estabelecer e tornar notório aos outros povos se nós mantermos o comprometimento com ele. Aleluia. E aí? Como está o nosso comprometimento com ele? Estamos mantendo o pacto de pé? Estamos mantendo a aliança intacta? Estamos fazendo o que ele nos mandou fazer? Estamos andando na risca dentro do seu projeto? Se você observar, Sansão, por causa do pacto, comprometimento fazia, mas quando ele quebra, ele se torna comum como qualquer outro. Você é alguém como qualquer outro, ou você é reino de Deus na terra? Não é fácil manter o comprometimento, porque as ofertas que tem por aí quer nos tirar da onde Deus nos estabeleceu, quer desviar o nosso foco, nos afastar do Senhor. Mas o Espírito de Deus nessa noite quer nos impelir. Aleluia! O Espírito de Deus nessa noite quer nos colocar no caminho certo.
O Espírito de Deus nessa noite quer me impulsionar, te impulsionar, me empurrar, te empurrar, nos fazer avançar dentro da vontade de Deus. Às vezes, queridos, nós, por nós mesmos não conseguimos, mas se nós permitimos que o Espírito Santo haja, Ele vai nos impelir a fazer a vontade de Deus. Quantos creem assim nessa noite, meu irmão? Muito bem, deixa eu correr aqui para me entrar dentro daquilo que Deus me deu. Escute, queridos. Capítulo 14. 13 a gente tem a promessa, 13 a gente tem nascimento, 13 a gente tem o início. 14 já começam os problemas. A Bíblia vai nos dizer que Sansão desce lá para Tina, e quando ele desce para lá, ele vê uma mulher, uma filisteia, e o coração dele e ele chega no pai e na mãe e fala assim: mãe, pai, é ela. Mãe e pai diz: meu filho, não foi essa educação que a gente deu, meu filho. Não foi assim que a gente falou com você, não foi assim que a gente ensinou. Não é dessa maneira que Deus disse, meu filho. Nós temos um voto, nós temos um pacto, nós temos uma promessa, nós temos um propósito, nós temos um comprometimento. Pai, eu sei, mas eu quero é ela. Eu quero é ela. O meu coração agradou dela. Ah, meu Deus. Os pais chegaram até a pensar o seguinte: Deus está nesse negócio. Mas o texto não quer dizer que Deus estava aprovando o casamento. O texto quer dizer que Deus, Ele se aproveita de circunstâncias adversas para fazer com que o propósito venha a se cumprir. Não quer dizer que Ele está aprovando o que Sansão fez. Então o que acontece? Sansão vai com os pais, veio. No decorrer dos acontecimentos, no caminho para Tina, a Bíblia diz que um leão novinho, leão forte. E eu fico observando que, de acordo com o que a gente estuda e vê, o leão, ele nunca vai atacar alguém mais novo ou mais forte. O leão sempre vai atacar alguém que já está um pouco mais fraco, mais distante, mais vulnerável. No caso, o leão deveria atacar a mãe ou o pai de Sansão. Mas a Bíblia diz que o leão novo vai e ataca Sansão. Aí eu fiquei perguntando a Deus: por quê? Por que o leão vai atacar Sansão? Observe, queridos, que quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma promessa, quando Deus levanta alguém, tudo o que desagrada a Deus, o que não concorda com Deus, o que não aceita Deus, começa a conspirar contra o projeto de Deus. É verdade. Então aquele leão veio para tentar parar o projeto de Deus. Quando o leão vem, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele possantemente. Oi, irmão, que coisa tremenda. E ele pega o leão na boca assim, ó, e rasga ele igual um cabrito. Glória a Jesus. Ô, escola dominical, né? Aleluia. Pega e rasga. Todo mundo ficou olhando, mas o que é isso? E eles continuam a viagem. Mas aí, queridos, o tempo vai passando, eles fazem o que tem que fazer. Só que a Bíblia vai nos dizer que Sansão, ele volta lá de novo para poder tomar a mulher para ele. Só que agora ele vai sem os pais. Quando ele vai sem os pais, a Bíblia vai nos dizer, capítulo 14, versículo 8: e depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho. Aqui começa a queda de Sansão. E apartando-se do caminho, meu Jesus amado, ele está numa trilha. Aí ele lembra do leão. Ele fala assim: foi por aqui, acho que foi aqui. Aí ele sai do caminho e vai lá onde o leão estava. Com certeza alguns animais arrastaram o resto, levaram para lá, e ele foi ver. Deixa eu ver esse negócio dele. Naquele dia Deus me tomou, mas reparei direito não, mas eu vou lá ver. Quando ele chegou lá, viu a carcaça. E quando ele viu a carcaça, tinha, o texto diz, enxame de abelha. Outros textos vão dizer favo de mel. O que importa é que estava ali mel, dentro da carcaça do leão apodrecido. Quando ele sai do caminho, ele vê isso. Quando ele vê isso, ele pega o mel, ele come o mel, ele se lambuza com o mel, e ele leva mel para os seus pais. A Bíblia vai nos dizer que quando ele leva o mel
conta para os pais a procedência do mel. Por que ele não conta? Porque ele sabia que o que ele fez era errado. Olha aqui, irmãos. A Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 10 e 11 que quando ele faz um banquete para tomar aquela mulher para si, a história vai nos relatar que esses banquetes tinham bebidas fortes. E ele, como noivo, era obrigado a beber. E se você acha que longe dos pais, longe da cidade de origem, numa festa de casamento, num banquete, ele ia beber? Então nós vamos aprender que quando ele sai do caminho, ele já toca em coisa morta, ele já faz uso de bebida forte, ele volta para casa e leva o mel. Os pais comem o mel e não conta a procedência do mel. Enquanto ninguém sabia, os pais não sabiam, Israel não sabia, Deus sabia. E Deus já estava vendo tudo, esperando. Vendo e esperando. E ele agindo. E ele se envolvendo. Depois nós temos um enigma. Aí nós temos ele matando 30 homens. Aí depois nós vamos ver no capítulo 15. Depois disso tudo, ele resolve se levantar de uma vez contra os filisteus, pega 300 raposas. Eu fico pensando, um homem desse, que ele, pelo poder do Espírito Santo, pega 300 raposas, amarra ela de paro em paro, taca fogo na cauda e... Ai, irmão, o papazinho dos filisteus foi embora. Os filisteus ficaram revoltados, fizeram um esquema, meus queridos irmãos, até junto com os judeus, para falar, ó, pega esse homem, dá um jeito nele, porque senão vai ter guerra. E eles até tentaram, pegaram Sansão, amarraram Sansão, mas não vão te matar, nós vamos te amarrar, e nós vamos amarrar você com uma corda fresquinha. A história vai dizer que era uma corda feita por nervo de animais, fresquinha, que nem se 2 bois amarrados, um de lado de cá, puxando, não tinha como arrebentar. Quando eles amarram ela, ele se deixa amarrar, ele vai. Na hora que eles querem entregar ele para resolver a situação, a Bíblia diz que ele arrebenta aquilo como se fosse um cordão queimado. Glória a Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Estou falando, relatando os acontecimentos rapidamente, para depois chegar naquilo que Deus me disse. Para os irmãos verem que todos nós aqui temos uma chamada, somos um projeto de Deus. Deus tem algo especial para com todos nós, mas infelizmente muitos de nós estamos tendo as mesmas atitudes de Sansão. É verdade. Aleluia. Quando isso acontece, Sansão pega uma queixada de jumento fresca e ó, faz um montão de 500 aqui, um montão de 500 aqui, e ele começa quase que querer cantar. Fiz um montão de 500 aqui, e agora eu estou cheio do poder, e eu faço mais um montão de 500 aqui, porque eu aconteço, eu faço, eu apareço, eu sou. Ninguém sabia que ele já tinha bebido, que ele já tinha tocado imundo, que ele estava desobedecendo os pais, que o pacto estava já totalmente quebrado, só faltava a última coisa. E eu fico pensando naquilo que eu disse no início. Peraí, eu tenho que voltar atrás, procurar o sacerdote. Eu errei, toquei imundo, eu bebi, raspa minha cabeça, eu peço perdão, eu ofereço sacrifício, depois eu começo de novo. Mas não, ele estava grande demais para se humilhar. Ele estava grande demais para descer. O que vão falar de mim? Eu sou famoso, todo mundo me conhece. Deixa eu aplicar aqui, ó. Aí eu canto, eu prego, eu pastoreio, eu administro, eu me envolvo, eu faço. Eles conhecem o meu nome, a minha família, a minha casa. Eles sabem que Deus me usa. Não, isso aqui eu vou resolver do meu jeito. Isso aqui Deus vai ter misericórdia de mim. Isso aqui eu vou dar de alguma maneira. Eu vou tentar, mas não tem necessidade de me expor. Vou me expor para quê? Para que eu vou me expor? Não, deixa eu continuar. Sabe o que Deus faz? Deus dá corda. Deus está dizendo assim: vai, eu quero ver até onde você vai. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui que essa mensagem tem endereço certinho aqui. Escuta, meu irmão e minha irmã, você está perdendo o melhor de Deus por tão pouco. É uma mentira ali, é uma mentira ali, é a quebra da aliança aqui, é a quebra da aliança acolá, achando que o pai não viu, a mãe não viu, o esposo não viu, a esposa não viu, o pastor não viu, a sociedade não sabe, mas Deus sabe de tudo.
Ai, meu Deus do céu. Meus irmãos, que coisa terrível. Capítulo 15 é o capítulo que deveria retratar Sansão se reconciliando. Mas não. Quando chega no 16, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E ele teve tempo, tá? Porque ele ficou 20 anos. Tem quanto tempo que você está assim? Tem quanto tempo que você está assim? Amanhã. Passou um ano, já passou 2, já passou 10. Até quando você vai ficar adiando o dia de consertar a tua vida com Deus? Você está tendo oportunidade nessa noite. Essa festa não foi marcada simplesmente para comemorar mais um aniversário, mas ela foi marcada, sabe por quê? Porque Ele te ama e quer te restaurar. Ele quer te trazer de volta. Deixa o Espírito Santo te impelir. Ei, existem pessoas que nos tiram do caminho. Amizades, influência do meio. Você que decide. Quem vai te impulsionar? O mundo ou o Espírito Santo? O meio que você vive é o Espírito Santo. No meio aglomerado aqui, nem todos são pessoas que não prestam. Porque outros tomaram a decisão de não se influenciar pelo mal. Aleluia. Mas tomaram a decisão de ser influenciados pelo Espírito Santo através do poder da palavra. Você poderia ser um traficante, um matador, um prostituto, uma prostituta, alguém mau, envolvido no pecado até na tampa, mas você tomou a decisão de servir ao Senhor. Mas o tempo passou, você esfriou, algumas coisas vieram e te tiraram do. Mas nessa noite é noite de voltar. É noite de voltar para o caminho. Glória a Deus. O que estava faltando aqui? Só raspar a cabeça. Sabe o que Deus faz? Deus olha para Sansão e diz assim: engraçado. Ensinei meu povo não aprendeu. Sansão, era para você ter voltado lá, ter raspado a cabeça e ter conversado. Você não é bonito. Já que você não quer fazer pelos meios da lei, eu vou preparar alguém para raspar sua cabeça. Eu vou preparar alguém. Porque, irmãos, Deus, Ele tem o controle de tudo. E conforme nós vamos caminhando, Deus vai permitindo as atrocidades, os apertos, as aflições, para lá na frente, nem que no leito de morte nós venhamos a ser despertados na última hora e nos arrepender dos nossos pecados e ir para o céu. Então tá bom, vou preparar alguém, rapaz. Dalila, chega em cima. Olha aqui, queridos, existe muito significado, mas tem um que chama a atenção: desejo. Pensa na mulher bonita. Pensa. Quando ele se interessa, fica doido. Sansão é doido, sanguíneo, doido, não aguentava o rabo sai. E ele não aguentou 3 cantadas. 1, 2, na terceira ele buf. Ele falou: essa daí. Os filisteus ficou sabendo, chamou ela: vem cá, mulher, eu sei que você gosta de dinheiro. O negócio é o seguinte: tenta descobrir nele qual é a fonte da força dele. Aqui eu provo para os irmãos que ele não era alguém que chamava atenção pelos bíceps, tríceps. Ele era uma pessoa normal. Tanto que eles olhavam para ele e ficavam medindo. Você não acha que eles mandavam ficar observando e dizer: mas da onde? Como é que pode? Como que ele arranca um portão lá de Gaza e anda, diz a história, 60 quilômetros aproximadamente, com um portão nas costas? Como? Eles ficavam olhando ele. Você descobre? Nós vamos te pagar bem. Ela: beleza, ok. Aí começa aquele joguinho de charme, de chaveco, de paixão, de desejo carnal.
Ela fica assim, e aí? Já que a gente está tendo um relacionamento, está ficando mais sério. Meu amor, meu bem, meu querido, eu preciso que você se abra comigo. Não pode ter segredo entre nós. Pode falar, Dada. E ela pá um beijão dele e mostrava as curvas do corpo para ele, ele doido. Em que consiste a tua força? Em que consiste a tua grande força? E ele começou com aquele joguinho dele, né? Pode me amarrar assim assado. Então tá bom. Deixa eu ver. Ele começou a fazer uma apresentação para ela. Você já viu aqueles vídeos, estudos sobre animais, quando mostra lá o macho querendo ganhar a fêmea? Cada um tem uma forma de se expressar para poder ganhar, né? Uns abrem as asinhas, aves, faz uma dancinha, os outros cantam mais bonitinho. Crocodilo, ele faz um negócio lá, sobe aquelas bolhas para cima. Cada um tem um jeitinho. O leão chega naquele rugido dele, brabo ali e tal, vai chamando a atenção e por aí vai. Aí ele também começou, né, a mostrar suas habilidades. Amarrava ele lá. Agora eu estou perdido. Como é que eu vou sair daqui? O filisteu vem contra ti. Aí ele, pá! Todo achando que era. Sabe o que é tremendo aqui, pastor Maxwell? Às vezes nós, obreiros, cooperadores, irmãs e irmãos que fazem a obra de Deus, abusamos do poder de Deus para fazer aquilo que não glorifica a Deus. Porque ele não arrebentou aquilo pela força dele. Pode ver que o Espírito Santo usou ele. Só que o propósito dele era exibicionismo. Mas Deus foi dando corda. O Espírito Santo está falando com alguém que Deus está te dando corda. Mas essa noite ele vai puxar. Chega de continuar vivendo assim. Segunda vez, você fez comigo? Não, eu vou te deixar. Conta, vai, conta. Ele, então faz assim, então tá bom. De novo. Agora eu estou preso. Os filisteus estão vindo. Pá. E ela, não, agora eu desisto. Agora eu não te quero mais. Você não é sincero. Olha o jogo. Ela fala tanto no ouvido dele, tanto que ele fica angustiado. E ele começa a ficar dividido. Quer saber? Ela é bonita demais, vou perder ela nada. Vou contar, ué. Não é possível, o que vai acontecer comigo? Vou contar. Nunca passou navalha na minha cabeça. E ela olhou.